Queridos, boa noite a todos. Convido a igreja para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 121. Nós daremos sequência à nossa série expositiva que iniciamos na semana passada, série nos Salmos que eles são conhecidos como Salmos de Peregrinação. Algumas versões da Bíblia vão falar de Salmos de Romagem, Salmos dos degraus, e nós vamos fazer uso de todos esses 15 salmos que eles iniciam no Salmo 120 e vão até o Salmo 134 para falarmos a respeito do tema que os irmãos estão vendo aí, o Vamos à Casa do Senhor. Então todos esses salmos são todas canções entoadas pelo povo de Deus enquanto eles se dirigiam à casa do Senhor para prestar culto ao Senhor. E cada um destes salmos, de uma maneira muito especial, ele vem trabalhar alguma temática e ele vem nos lembrar a respeito de pontos muito significativos que precisam ser trabalhados em nossas vidas para nos fazer amar, valorizar, realmente desejar estar presente na casa do Senhor. E nós vamos então seguir com a nossa exposição. Hoje será o Salmo de número 121. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. As crianças já fiquem cientes que eu vou passar algumas ilustrações para elas durante a exposição. E os pais depois em casa poderão fazer bom uso de todas as ilustrações para explicar o sermão para as crianças em casa. Então vamos fazer a leitura, Salmo de número 121, os irmãos acompanhem comigo, o texto diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela Tua verdade que está exposta diante de nós. Somos gratos, ó Pai, por saber que o Senhor fala ao Teu povo através da Tua Escritura. E nesse instante, ó Pai, o nosso clamor é para que Teu Santo Espírito nos conduza, para que haja em nós entendimento, para que haja em nós compreensão da Tua verdade. Ó Pai, fala ao nosso coração. Que a Tua palavra venha produzir em nós encorajamento, que ela também nos exorte, ó Pai, com relação aos nossos pecados, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos alerte a respeito do nosso erro e produza em nós, Senhor, arrependimento genuíno, para que cresçamos em graça diante do Senhor. Nos abençoe, ó Pai, que a Tua palavra ela possa realmente moldar a nossa mente, transformar, ó Deus, o nosso coração, e que sejamos, ó Deus, trabalhados por ela para sermos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Ó Pai, que nesta exposição Teu nome seja glorificado, que Teu nome, ó Pai, seja exaltado. E que nós, ó Pai, o Teu povo, que possamos realmente nos deleitar na Tua palavra, deleitar em quem o Senhor é, e que haja em nós, ó Deus, realmente crescimento, desenvolvimento de nossa vida espiritual, para que de maneira piedosa, ó Pai, possamos conduzir o nosso viver conforme a Tua verdade, guiados pelo Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, ó Pai, clamamos por isso. Em nome do Senhor Jesus fazemos esta oração, pedindo iluminação. Amém. Amém. Meus irmãos, existe uma pergunta que ela revela quem nós realmente somos. E essa pergunta é a pergunta justamente que abre o Salmo, que é a pergunta que ele fala, de onde me vem o socorro? Queridos, essa pergunta, ela não é uma pergunta que ela é fruto de alguém que está teologicamente confuso. Ela, na verdade, é uma pergunta de alguém que é emocionalmente falando honesto. Era uma pergunta
de alguém que acorda com o coração pesado. É a pergunta de alguém que tenta se manter de pé quando tudo parece que vai desabar. É aquela pergunta que vem quando você sente sobre a sua vida o peso das expectativas, o peso das preocupações, da ansiedade, da solidão. É a pergunta que vem quando a gente percebe que, olha, eu não tenho controle do amanhã. A gente nunca tem, mas a gente quer ter. Mas é a pergunta que vem quando a gente percebe que a gente não tem esse controle. É a pergunta que vem quando as notícias, elas nos esmagam, quando o corpo está cansado, quando as nossas relações elas nos desgastam. É quando a nossa alma está gritando no meio do silêncio. Queridos, todos nós buscamos socorro em algum lugar. Algumas pessoas vão buscar socorro no dinheiro, outras na fuga, outras em distrações, outras vão procurar no próprio desempenho, vão procurar na aprovação dos outros. E muitos crentes, meus irmãos, inclusive muitos de nós buscamos socorro em tudo, antes da gente voltar para o Senhor. E esse Salmo 121, ele começa então justamente com essa pergunta, com esse momento onde a gente admite que, olha, a ajuda não pode vir de mim mesmo, não pode vir mais de ninguém. E é aquele momento onde a gente é forçado a ser sincero e entender que, olha, eu preciso de algo maior. Da onde realmente eu vou encontrar esse socorro? E o salmista, então, meus irmãos, ele convida a gente a levantar os olhos para que a gente entenda que a nossa solução ela não está em coisas improvisadas, não está nos nossos falsos refúgios, mas esse salmista, ele vem lembrar a gente que o socorro, a ajuda, a proteção, ela está num Criador, naquele que sustenta todas as coisas, naquele que se faz presente, naquele que é o guarda do seu povo. E nós vamos olhar então para esse texto, a gente vai olhar para essa pergunta e vai entender um pouquinho de como que esse cântico que foi entoado pelo povo de Deus no passado, como que ele pode tratar a nossa vida no que diz respeito a todas essas questões, a esse sentimento de necessidade urgente de socorro que tanto aflige o nosso coração. Então, meus irmãos, esse Salmo 121, como eu falei, ele é um cântico de peregrinação. O que é isso? É um cântico que o povo de Deus cantava quando eles iam para Jerusalém para prestar culto. Então, diferente de nós que temos facilidade para vir para a igreja, já fica aqui um puxãozinho de orelha, porque esse povo aqui não tinha facilidade, queridos. O pessoal aqui, eles tinham que, pela lei do Senhor, pelo menos uma vez por ano, eles tinham que ir ao templo em Jerusalém para cultuar o nosso Deus. Não importa onde eles morassem, eles tinham que sair de casa pelo menos uma vez por ano para ir adorar o Senhor. Não tem carro, não tem Uber, não tem metrô. Até daria para ir de cavalo, só que o problema é que vai a família inteira. E geralmente uma família inteira não tem transporte para todo mundo. Então, geralmente, o pessoal ia a pé. Marido, esposa, filhos, às vezes ia o agrupamento familiar, né? Várias famílias se reuniam para fazer essa peregrinação. Além disso, eles levavam os mantimentos, porque eles precisavam comer, eram dias caminhando até chegar lá. Levavam animais, porque os animais precisavam ser sacrificados no templo. E eles seguiam, então, essa jornada cansativa, muitas vezes perigosa porque eles tinham que passar por lugares irregulares, ladeiras íngremes, regiões que eram vulneráveis, tinha salteadores, animais selvagens. E quando esse povo, então, meus irmãos, fazia essa jornada, apesar de toda a dificuldade, eles iam para o templo cantando ao Senhor. Todos esses salmos eram entoados. E especificamente esse Salmo 121, meus irmãos, essa poesia cantada aqui, ela vinha nesse momento crítico, onde o povo estava indo para o templo, mas com aquela sensação assim de: e se acontecer alguma coisa comigo?
E se acontecer alguma coisa com a minha família? E se a gente for atacado por um animal? E se nós formos atacados por um bandido, um salteador? O que vai ser de nós? Queridos, esse salmo ele revela a fragilidade nossa diante das ameaças. Mas ele ensina a gente a não somente elevar os nossos olhos, mas elevar uma canção ao Senhor, reconhecendo toda a nossa confiança nele, do cuidado dele. E o Salmo ele vai falar a respeito disso então. O salmista ele inicia falando: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Crianças, vocês vão desenhar montanhas bem altas. Imagina aí a montanha mais alta que vocês já viram. E vocês vão desenhar essas montanhas. E meus irmãos, o salmista então ele começa perguntando, ele fala, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E a pergunta que a gente tem que se fazer é de que montes, que ele está falando? O que são esses montes? Aqui tem algumas possibilidades. A primeira delas pode ser que o salmista ele esteja associando o monte ao motivo de pedir ajuda. Como eu falei, ele viaja a pé, na companhia de família, tem animais. E os montes, meus irmãos, eles poderiam representar perigo. Porque o monte, dali podia vir alguma ameaça de algum animal, podia vir algum salteador, podia ter até mesmo deslizamento de rocha. Então, a primeira possibilidade aqui é que enquanto ele viaja, ele olha para a montanha e ele tem medo do que a montanha possa proporcionar, digamos assim, para ele, e ele fala, então, eu preciso de ajuda. Essa pode ser a primeira possibilidade. A segunda possibilidade pode ser que os montes, eles representem o lugar da onde a ajuda não pode vir. Porque antigamente os montes, eles estavam ligados ao culto pagão. Já ouviu falar da expressão os altos em Israel? Os altos nos montes? Aparece muito no Antigo Testamento, principalmente no livro de Reis, Crônicas, principalmente em Crônicas, quando os reis bons, eles iam tirar a idolatria do meio do povo de Deus, eles tinham que destruir vários altares dedicados a ídolos, a falsos deuses que eram construídos nos altos dos montes. Isso era chamado de os altos. E as pessoas então recorriam a essas falsas divindades para tudo. E o salmista fala, não é dali que vem o meu socorro. Não é dos falsos deuses que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então, uma segunda possibilidade pode ser isso. E uma terceira possibilidade, meus irmãos, pode ser que o salmista ele esteja associando o monte ao lugar de onde vem a ajuda. O monte de Jerusalém. O monte Sião, onde o templo do Senhor está construído. Pode ser que o salmista, lá da casa dele, lá longe, ele olha lá para a direção de Jerusalém, vê lá as montanhas distantes, sabe? Lá está o templo do Senhor, lá está onde o Senhor habita. E é de lá que vem o meu socorro, é do meu Deus que vem o meu socorro. Então pode ser essas possibilidades. Ou ele olha para o monte com medo, por causa que o monte pode ser sinal de perigo, ou ele olha para o monte entendendo que de lá não vem ajuda, porque lá existe um culto pagão, ou ele olha para o monte pensando em Jerusalém, porque de lá vem o socorro, porque é lá a habitação do nosso Deus. Qual dessas opções seria? Não sabemos. Não temos como bater o martelo e falar, é isso aqui que o salmista ele está pensando. Mas o fato, meus irmãos, é que independente do significado, independente do que os montes eles representam, o fato é que o salmista ele precisa de ajuda. E é esse o ponto que a gente tem que frisar aqui. Ele olha para o monte, eleva os olhos, por quê? Porque ele carece de socorro. E essa inquietação dele aqui, queridos, como eu já falei, talvez é uma pergunta que você já tenha feito. Talvez é aquela pergunta assim que você esteja fazendo agora, nesse momento. Talvez você esteja passando por uma grande aflição e você pensa, poxa, da onde que vem o meu socorro?
pode ser que o seu desejo agora seja por esse auxílio, independente da situação que você esteja vivendo. Talvez você tenha vindo para o culto procurar socorro. E esse é o sentimento do salmista. E por isso no verso 2 ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro do salmista, queridos, ele vem do Senhor. Esse Deus que fez o céu e a terra. Quando o salmista ele clama por socorro, ele logo entende que o socorro vem de um Deus que é um Deus criador. Ele menciona Deus como criador aqui quando ele fala a respeito de alguém que fez o céu e a terra. Crianças, vocês vão desenhar, vocês vão pensar na criação de Deus e vocês vão desenhar a obra da criação que mais gera encantamento em vocês, aquilo que Deus criou que vocês mais gostam, e vocês vão desenhar isso. E queridos, o salmista então ele menciona Deus como criador, mas por que ele fala de Deus como criador? Por que quando ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor, que é criador, desse que fez o céu, desse que fez a terra? Para a gente entender isso aqui, a gente vai pensar algumas coisas sobre criação. Não sei se você sabe, mas existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Não sei se você já pensou nisso, mas existe mais estrelas em todo o universo do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Não sei se você sabe também, mas o sol que nós vemos, ele é um sol do passado. Não sei se você já pensou nisso, mas o sol que você vê todo dia quando Curitiba decide aparecer o sol que aparece de vez em quando em Curitiba é um sol do passado. Sabe por quê? Que eles, apesar do tamanho do sol, o sol está muito distante de nós. E a luz do sol, ela demora 8 minutos e 18 segundos, para ser mais específico, para chegar aqui. Isso significa que quando você olha para o céu e você vê o sol que você está vendo é o sol de 8 minutos atrás. Você nunca vê o sol no presente, por causa que a luz demora 8 minutos para chegar aqui. Não sei se você sabe também, mas se você estalar os seus dedos, eu não vou estalar porque eu não sei estalar dedo, mas se você estalar os seus dedos, o tempo que você leva para estalar os seus dedos é o tempo que a luz demora para dar 7 voltas no nosso planeta. Imagine, você estala o seu dedo e a luz, ela dá 7 voltas no planeta Terra. E sabe por que eu estou falando todas essas informações, queridos? Porque tudo isso aqui é muito surpreendente. Você pensar que, olha, eu não consigo contar, se eu pegar um punhado de areia na minha mão, eu não consigo contar quantos grãos que tem ali, o que dirá de toda a areia do mundo inteiro. E tem mais estrela no espaço, em todo o universo, do que ali na praia. E, queridos, o surpreendente para nós é que você não consegue contar os grãos de areia, e muito menos as estrelas do céu. Mas Deus conhece. Deus sabe exatamente o número. E Ele sabe o nome de cada estrela. Você não vê o sol no presente. Você só vê o sol do passado. Mas Deus vê o sol no presente. E Ele não só vê o sol no presente, mas Ele sabe o futuro do sol, que você não sabe. Queridos, o nosso Deus, Ele consegue calcular as 7 voltas que a luz ela dá em torno da Terra no estalar de dedos. E Ele não só consegue calcular, como Ele consegue acompanhar. E se todas essas coisas que eu estou falando, de exemplos da criação, que para nós são surpreendentes, tudo isso, meus irmãos, para Deus é nada. Porque Ele tem todo o poder. A palavra fala que Ele sustenta toda a criação. Ele é que fez tudo isso. Ele fez o céu, Ele fez a terra. Ele pode fazer qualquer coisa. E o ponto do salmista então é o seguinte: se Deus, que é criador, cuida de tudo isso, protege tudo isso, Ele mantém todas essas coisas, você acha que é impossível para Ele cuidar da sua vida? É impossível para Ele cuidar de um detalhe que para você é gigantesco, mas para Ele não é nada comparado a tudo que Ele faz?
Por isso o salmista fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele consegue contemplar um Deus que é criador e consegue entender que o problema dele, diante desse Deus que é criador, não é nada. Esse Deus é grandioso e ele protege. Meus irmãos, a verdade bíblica de que Deus é criador, a gente acabou de cantar músicas falando que o nosso Deus é criador. Essa verdade ela tem que fortalecer a sua confiança de que Deus é o seu socorro. Todo dia, quando você acorda e você pensa, tem um problema para resolver, você tinha que olhar para a criação e falar: olha, louvado seja o meu Deus, porque se Ele cuida de tudo isso, Ele vai cuidar da minha vida. Se você, que é criação especial de Deus, você que foi alcançado pela graça, não for cuidado por Ele, que dirá o mundo então? O mundo já estaria um caos. Deus, Ele é criador e Ele cuida de tudo. Queridos, esse salmo aqui, ele lembra que nosso Deus é um protetor. E é bonito pensar que quando esse salmo foi escrito, ele foi escrito antes da vinda do Senhor Jesus. Mas hoje, queridos, lendo esse salmo, depois da vinda de Cristo, a gente sabe que o texto aqui, ele está antevendo algo para a gente. Ele está lembrando para a gente que o Filho de Deus, que é aquele que criou todas as coisas, como Colossenses fala que Ele criou tudo, nele tudo subsiste. Queridos, Ele que é o socorro nosso, Ele que é a forma plena e final desse socorro mencionado aqui nesse salmo. Então o Criador, ele sustenta o universo, e o Criador que sustenta o universo, ele se fez carne. Ele é o socorro definitivo de Deus. Ele não é uma proteção circunstancial, mas é Deus falando: olha, o Deus que se fez carne, o próprio Cristo, é Deus conosco, é Deus presente. Ele está junto, Ele está cuidando. Por isso, meus irmãos, quando o seu coração indagar e falar assim: olha, a coisa está feia, está difícil, Senhor, você possa se lembrar de um Deus que é criador e que controla todas as coisas. E o Salmo, então, meus irmãos, depois do verso 2 ele segue, e ele vem falando então desse Deus que é um protetor, e ele vai falar então como que Deus nos protege. Verso 3 e verso 4 ele fala assim: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Crianças, vocês vão desenhar uma pessoa tropeçando. E aí depois seus pais vão explicar para vocês o porquê de vocês desenhar uma pessoa tropeçando. Meus irmãos, aqui no verso 3 e 4, o salmista ele vai explicar para a gente uma das formas pelas quais Deus nos protege. Só que antes de eu falar propriamente disso, eu quero que você preste atenção num detalhe aqui no salmo. Não sei se você reparou, mas o verso 1 e o verso 2, o salmista fala assim, ó: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E depois ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Verso 1 e verso 2, ele está naquilo que a gente chama de primeira pessoa do singular. Eu, o meu socorro. A partir do verso 3, não sei se você percebeu, ele fala assim, ó: ele não permitirá que você. Não está falando mais com ele. Ele está falando com outro agora. Agora ele mudou para a segunda pessoa do singular. Ele está falando com outra pessoa. E eu quero só colocar um parênteses aqui, um detalhe muito precioso para nós, que às vezes a gente não percebe, mas é algo que o Salmo, como canção, ele traz instrução para a gente. Aqui tem um caráter muito interessante que está presente nas músicas do culto e que às vezes a gente não se dá conta. Queridos, no culto a gente canta para o nosso Deus. No culto a gente declara o que Deus fez e declara quem Deus é. A gente chama isso de louvor e adoração. Isso tem que fazer parte do culto. Nós temos que agradecer a Deus pelo que Ele fez, adorar a Ele por quem Ele é. Só que no culto, queridos, nós também cantamos uns para os outros. Eu não sei se você já percebeu isso, mas no culto a gente também canta uns para os outros.
É interessante você pensar que o seu cantar, ele tem impacto na vida do seu irmão. Por isso, quando você canta de forma débil, quando você canta sem alegria, quando você não está cantando de forma entusiasmada, aquilo está comunicando também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no culto, a música, ela também tem caráter de proclamação. O que é isso? Nós anunciamos verdades bíblicas uns aos outros através das canções. E isso, meus irmãos, edifica a igreja, ao mesmo tempo que glorifica o nome do nosso Deus. Então vai ter música que a gente vai cantar no culto, que é para você. Você vai cantar para o seu irmão. E não é errado cantar essas músicas. E elas têm que ser cantadas com alegria, com empolgação, assim como as outras também. Porque mensagens bíblicas são anunciadas. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu estou indo para o templo. E eu estou saindo de casa com a minha família, com os meus parentes, com outros meus vizinhos, e a gente está indo para uma jornada que é extremamente perigosa. E nessa jornada perigosa, eu vou cantar esse salmo para lembrar o meu irmão que está com medo, falar para ele, olha, Deus protege você, não esquece disso. E ele está cantando e ele está me encorajando também, falando, olha, Deus protege você. É a igreja unida, um reforçando para o outro a verdade de que o Senhor, que é Criador, cuida de nós. E é isso que a gente tem que fazer no culto, meus irmãos. A gente deveria ter essa consciência de que quando você canta alegremente, canta fervorosamente, anuncia verdades do reino de Deus. Quando a gente faz, por exemplo, na declaração de fé, fala que a gente proclama verdades, é encorajamento, é fortalecimento de fé. E o Salmo está fazendo tudo isso. Isso, queridos, é uma lição interessante para nós. A partir do verso 3, ele muda a pessoa do Salmo ali, para lembrar para a gente a respeito disso também. Mas voltando ao conteúdo direto do texto aqui, como eu falei, o salmista vai falar algumas formas que Deus nos protege. E o verso 3 e o verso 4, ele vai lembrar para a gente que Deus cuida da gente, ele protege o seu povo em todos os lugares. Verso 3 e verso 4 vai falar que Deus nos protege em todos os lugares. Queridos, quando os nossos pés eles percorrem por terrenos perigosos, a gente fica sujeito a tropeções. E se você tem alguém do seu lado que está atento, essa pessoa ela vai te livrar de queda. Sabe um momento bem interessante que ilustra isso? Quem é casado e a esposa já usou salto muito alto, o que normalmente a esposa faz? Ela se escora no marido. Ela fala, me ajuda a andar que tá difícil aqui. Né? Minha sogra fala, é o preço da vaidade. Mas é difícil, as irmãs sabem disso. Queridos, quando a gente está andando por caminhos incertos, ter alguém do nosso lado que nos ajude a nos livrar de quedas é extremamente precioso. E o Salmo está falando, olha, Deus, ele está do nosso lado, e diferente daquele marido que é desatento e às vezes a mulher tropeça e machuca o pé, Deus, meus irmãos, ele não é desatento com a sua noiva. O nosso Senhor, ele está atento. O texto fala, ele não dorme. E louvado seja o nosso Deus por isso, querido, ele nem cochila. O texto fala ali, o olhar de Deus, ele está 100% focado na proteção do seu povo. Queridos, é uma bênção a gente saber que essa proteção que Deus está falando aqui, essa vigilância que Deus está falando aqui sobre o seu povo, ela toma rosto. Queridos, Cristo, ele é o guardião verdadeiro de Israel. Ele é aquele, meus irmãos, que quando ele estava lá no Getsêmani, ele não dormiu. Ele ficou acordado orando, ele não vacilou, e ele caminhou acordado até a cruz. Tudo isso para velar pela nossa redenção. E agora, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele está vivo, e nesse exato momento ele está acordado, ele está intercedendo por cada um de nós. A proteção, meus irmãos, ela é eterna. Não é uma coisa assim abstrata. O nosso intercessor, ele está vivo, ele não fecha os olhos. E o Salmo então está lembrando, olha, Deus, ele protege o seu povo em todos os lugares, não importa onde você vá, Deus vai estar cuidando de você, ele vai estar presente com você. O nosso Senhor, ele é protetor em todos os lugares. E o verso 3 e 4 nos lembra disso. E ele continua então, versos 5 e verso 6,
ele fala que além de Deus ser um protetor em todos os lugares, os versos anteriores, ele vai falar para a gente que Deus também nos protege em qualquer situação. Então perceba, o salmista está falando que o socorro vem do Senhor, um Deus protetor, é um Deus que cuida de você em todos os lugares, e versos 5 e 6 é um Deus que cuida de você em toda e qualquer situação. Ele fala, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Queridos, você já tentou escapar da sua sombra? Geralmente criança faz isso. Principalmente quando é pequenininho e descobre a sombra. Não sei se já teve momentos engraçados com as crianças quando elas descobrem o que é a sombra. Mas não tem como a gente escapar da nossa sombra. Inclusive, crianças, desenhem aí vocês tentando fugir da sombra de vocês. Meus irmãos, a gente não consegue escapar da nossa sombra. E o texto está falando, Deus é a nossa sombra. Sabe o que o texto está querendo dizer? É que Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. E o mais maravilhoso nesse salmo, ele lembra para a gente que essa presença, meus irmãos, ela ganhou carne. Deus conosco, Deus presente, Emanuel. Ele é a sombra sempre presente na nossa vida. E uma vez, meus irmãos, que Deus está sempre presente, o texto fala, de dia o sol não te ferirá, nem de noite a lua. Meus irmãos, o sol, ele pode causar sérios danos para nós. Não sei quem aqui já teve a tristeza de ser queimado pelo sol. Por incrível que pareça, eu tive uma vez, queridos. Em Manaus. Queridos, muito tempo exposto ao sol pode causar insolação, pode causar vários problemas. Agora pensa, principalmente em Israel, uma terra extremamente árida, ficar muito tempo debaixo do sol é perigoso. E a lua, por sua vez, ela não nos causa danos. Eu não sei se você conhece alguém que sofreu queimadura de luz lunar. Eu nunca ouvi falar. Só que os povos antigos, eles acreditavam que a lua, ela causava problemas como epilepsia e loucura. Você já ouviu a expressão lunático? Lunático significa influenciado pela lua. Porque as pessoas daquela época acreditavam que as fases da lua elas podiam causar alterações na saúde mental e no comportamento das pessoas. Então, geralmente, o doidinho da cidade, o pessoal falava, ficou muito exposto à lua. Só que eu estou falando disso aqui, queridos, porque geralmente quando a gente lê esse salmo, fala de dia não te ferirá o sol, nem de noite a lua, geralmente o nosso pensamento é que o sol fere a gente, né, da insolação, a lua, né, para quem é conhecedor aqui desse fato, deixa as pessoas loucas, mas o salmo ele não está falando disso. O salmo não está falando sobre os efeitos solares, os efeitos lunares. Não é essa a ideia. A expressão de dia o sol não ferirá significa, meus irmãos, que já que Deus é um Deus sempre presente, Ele protege o seu povo de todos os perigos do dia. A ideia de que o sol nos fere é para lembrar que durante o dia, enquanto está claro, todo e qualquer perigo que vier durante o dia, Deus cuida. E à noite, quando fala da lua, a mesma coisa. Durante a noite, todo perigo que vier, Deus cuida do seu povo. Então o Salmo está falando, olha, em toda e qualquer situação, seja de dia ou seja de noite, Deus, que é a sua sombra, que não desgruda de você, Ele está presente, Ele está protegendo você. O nosso Deus nos protege em toda e qualquer situação. E ele segue então, meus irmãos, depois que ele falou no verso 3 e verso 4, que Deus cuida da gente em todos os lugares. Verso 5 e verso 6, Deus cuida da gente em todas as situações. Verso 7 e verso 8, ele vai falar que Deus cuida da gente em todo o tempo. Verso 7 e verso 8 diz, o Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Crianças, desenhem vocês saindo de casa para vir para a igreja. Então esse é o desenho que vocês vão fazer. E queridos, o texto fala então que o Senhor ele protege a nossa vida de todo mal.
para aqueles que estavam em peregrinação, essas pessoas elas saíam dos seus lares e elas tinham que ir até o templo. E o salmista então ele canta, ele fala, olha, Deus, ele protege a gente do momento em que a gente sai da nossa casa até a gente chegar no templo, a saída e a chegada, e ele protege a nossa saída do templo até a gente chegar na nossa casa. É o salmista cantando, todos eles cantando uns para os outros, falando, olha, vamos para a casa do Senhor, vai demorar para a gente chegar lá. Mas a nossa saída e a nossa chegada Deus está cuidando. E a nossa saída de lá e a chegada na nossa casa, Deus ele está cuidando. Queridos, essa canção aqui, ela inspira confiança plena naquele que é o guarda de Israel. É o povo falando assim, ó, no tempo presente, desde agora até a eternidade, que é o para sempre, o povo de Deus, ele pode descansar na verdade de que Deus é o seu protetor. Só que mais profundo ainda dessa ideia de que somente proteger a saída e a chegada, o texto aqui ele não está só falando dos perigos relacionados ali a lugares ou situações. Ele lembra para a gente que existe, meus irmãos, um perigo que é muito pior do que perigo relacionado com lugar e com situação. Em outras palavras, ele está falando, tem perigo muito maior do que perder o emprego, perder a saúde, dinheiro, perder reputação, perder qualquer outra coisa dessa vida. Tem algo que é muito pior a ser perdido, porque todas essas coisas que estão relacionadas a lugares ou situações, elas são transitórias. Sabe o que é pior de se perder? O mal supremo, que o texto fala que Deus nos protege de todo mal, o mal supremo é a perda do próprio Deus. Em outras palavras, a ideia de perder o próprio Deus é você perder estar na presença dele, da onde você desfruta de delícias perpetuamente. Em outras palavras, o salmista está falando da perda da nossa alma. O verso fala ali, verso 7. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Em algumas versões vai estar, protegerá a sua alma. Queridos, perder coisas transitórias não se compara a você passar a eternidade na fornalha de fogo. E o ponto central do salmista aqui é falar assim, o nosso Deus, ele é tão grandioso que ele protege o seu povo do mal supremo, que é a condenação eterna. Ele protege a nossa vida, a nossa alma. E como que Deus ele guarda a nossa vida desse mal supremo que é a condenação eterna? A gente sabe. Ele não poupou o seu filho, ele mandou o seu filho para que o seu filho fosse alvo desse mal supremo, dessa ira de Deus. Ele veio e morreu na cruz, ele que é o guardião da nossa alma, ele nos protegeu de toda essa condenação, ele se entregou à morte, saiu vivo dela e ele trouxe consigo para a gente toda essa proteção. Então o salmista ele está lembrando que Deus nos protege em todo o tempo, não só circunstancialmente aqui, mas lembrando que até a nossa eternidade ela está guardada nas mãos do nosso Deus, porque a nossa alma está nas mãos do nosso Deus. E é um salmo então que exalta o nosso Senhor Criador, o nosso Senhor que é um Deus providente, o nosso Senhor que, como a gente falou ali, ele cuida do seu povo, ele cuida da sua igreja. Então, meus queridos, toda a sensação de medo e de perigo que faz com que as pessoas elas clamem por socorro, isso tudo aqui é trabalhado poderosamente nesse salmo, trazendo para a gente essa verdade de que o nosso Deus é um Deus presente, é Ele que guarda a nossa vida em todo lugar, em toda situação, em todo tempo, e Ele que guarda a nossa alma. E para o cristão, então, esse salmo aqui, ele encontra o cumprimento máximo dele na pessoa do Senhor Jesus, que, como eu falei, Ele é o guardião da nossa alma, é Ele que deu vida por nós, Ele que venceu o mal supremo. É por causa dele, queridos, que a gente pode sair, que a gente pode voltar, que a gente pode viver, que a gente pode morrer. É por causa dele que a gente tem essa plena certeza de que o nosso Deus é protetor. E é justamente por isso, meus irmãos, que este salmo aqui, ele faz parte desses cânticos de peregrinação.
porque ele é uma música para trazer conforto para o caminho. Ele é uma preparação para o coração para chegar na casa de Deus. Os viajantes, quando eles cantavam essas verdades, é para eles lembrarem que, olha, enquanto eu estou indo para a igreja, Deus está me sustentando. Ir para a igreja, então, vale cada risco da jornada, porque Deus está cuidando. Então, para nós, queridos, a gente não sobe fisicamente os montes de Jerusalém, mas a gente caminha semanalmente para se reunir aqui como igreja do Deus vivo, e a gente vem para anunciar a mesma verdade. A gente anuncia aqui no culto que, olha, toda semana, não importa se ela foi leve ou se ela foi pesada, não importa a circunstância, eu estou aqui porque Cristo me guardou e é Ele que me conduziu. Então, o Salmo 121 é para lembrar para a gente que não é a ausência de problemas, queridos, que trazem, né, a gente aqui à casa do Senhor. Não é, minha semana foi tranquila, agora eu vou para a igreja. Não, o Salmo é para lembrar para a gente que, olha, até quando tudo ali passou o nosso limite, eu vou estar na presença do meu Deus. Então, domingo após domingo, queridos, o convite fica aí para você vir à casa do Senhor, independente das circunstâncias, porque você precisa lembrar que, apesar das circunstâncias, Deus está guardando a sua vida. E estar presente aqui é você anunciar que o nosso Senhor é esse poderoso protetor, esse Criador que cuida de cada um de nós. Então nós vamos terminar aqui e eu vou colocar algumas lições, algumas aplicações para as nossas vidas. E eu vou colocar aqui 4 lições, queridos. E a primeira delas é para você que está cansado, para você que está ansioso, para você que está assustado, para você que está clamando por socorro. Queridos, quando o nosso coração aperta e os montes diante de nós, eles parecem maiores que as nossas forças, esse salmo aqui, ele chama a gente para levantar os olhos, não para aquilo que nos ameaça, mas é para olhar para Cristo. Então, por mais que o seu problema pareça grande, Cristo é maior. O nosso Senhor, Ele é guardião, Ele não dorme, Ele não perde você de vista, Ele não abandona você no meio da estrada. Então, queridos, a gente precisa enxergar solução em Cristo e confiar que Ele venceu o mal supremo. Lembrar que é Ele que tomou a nossa culpa, é Ele que garante que nada vai tocar na nossa alma. Então, meus irmãos, essa promessa aqui, quando Ele fala que o nosso Senhor é um Deus presente, é um Deus que cuida, é um Deus protetor, Ele não está prometendo para a gente ausência de sofrimento, mas Ele está falando, olha, eu vou estar presente com você, no meio do sofrimento. Então ele está falando, não é para você fugir da tempestade, mas você lembrar que Cristo está do seu lado quando o barco balança. Então, queridos, o descanso cristão, ele não está no seu controle sobre as coisas, porque você não controla as coisas. É Cristo que controla, é Ele que guarda. Então esse salmo é para lembrar a gente que a gente precisa descansar num Deus que é um Deus protetor. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. A segunda lição aqui para a gente está relacionado com o culto, para a gente pensar sobre igreja e sobre o dia do Senhor. Queridos, os peregrinos aqui dessa época, eles caminhavam rumo ao templo, porque ir para o templo era renovação de esperança para eles. Porque enquanto eles estavam juntos indo adorar o Senhor, o fato de estar juntos, isso lembrava a eles várias verdades. E no caso desse salmo aqui, lembrava para eles a respeito do guardião da alma deles. Então, domingo, queridos, não é um ritual opcional. Não é só um espaço de conveniência que você vem para se reunir. Mas aqui, queridos, é o lugar onde juntos nós levantamos os nossos olhos para lembrar de Cristo, que é o guardião da nossa alma de dia e de noite. Então, quando você negligencia o culto, faltar o culto, queridos, não é só falta de comprometimento. Faltar o culto é você dizer que, olha, nessa jornada eu sigo sem cuidado. E eu aqui me fortaleço, não meu Deus. Então, no culto, queridos, Cristo ele nos reúne
E é aqui, como eu falei semana passada, que Ele vai curar a nossa alma, que Ele vai tratar a nossa dispersão, que Ele vai corrigir os nossos falsos refúgios. É no culto que Ele vai lembrar que nele que a gente encontra alegria, nele que a gente encontra segurança, Ele é a nossa proteção. Então é aqui na casa de Deus que o nosso Senhor, Ele reforça a verdade para a gente, que Ele é Criador e é Ele que nos guarda. Então estar no culto, queridos, é importante, porque a gente lembra todas essas verdades, a gente reforça isso uns para os outros. Terceira coisa, aqui é para a gente pensar sobre a nossa vida comunitária. Então, uma aplicação para a nossa vida como igreja. Queridos, esse texto, ele lembra que nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Eu falei sobre música e sobre proclamação, porque anunciar as verdades uns para os outros produz encorajamento. E o ponto que a gente tem que pensar é que, queridos, tem irmãos que às vezes estão aqui e eles estão com a alma cansada. Eles são peregrinos que estão cansados na jornada, porque a jornada foi difícil. A jornada na semana foi tensa. É doença, é problema, é boleto, é chefe perturbando, é dificuldade no lar. E a comunidade, meus irmãos, ela existe para a gente anunciar e proclamar as verdades, para encorajar, para que a gente continue na caminhada. O mesmo Cristo que guarda a nossa alma é o mesmo Cristo que conforta, é o mesmo Cristo que sustenta. Então, o ajuntamento, queridos, é para fortalecer a gente em Cristo. É para a gente lembrar que nós somos peregrinos imperfeitos, mas mesmo em meio à nossa imperfeição, Cristo opera como guardião perfeito para tratar a nossa vida. Então, estar junto é significativo, porque a gente se encoraja. Então, vamos lembrar disso e valorizar a vida comunitária. E por último, a última coisa aqui, queridos, é para quem teme o futuro. E a gente teme o futuro porque o futuro é um território desconhecido. Só que é desconhecido só para nós. Não é para o nosso Deus. Ele sabe o que tem lá na frente. E o nosso Deus é Ele quem nos sustenta. O texto aqui, ele lembra que Deus cuida de você agora, mas Ele cuida também para sempre. Ele lembra que Deus está lá na frente e Ele está cuidando. Já tem o nosso futuro guardado, tem o nosso futuro nas mãos dEle. Então a gente não caminha de forma incerta na vida se a gente confia em Deus. A gente não sabe, mas a gente confia naquele que sabe. E isso traz segurança para o nosso coração, traz confiança no cuidado dEle. Então, queridos, o texto é para lembrar a gente que a gente não precisa temer o amanhã, porque o amanhã ele está seguro na mão daquele que preserva, protege todas as coisas. Então a gente vai orar neste momento e que esse salmo aqui ele seja realmente um encorajamento para você confiar na proteção do nosso Senhor, que em casa você possa meditar mais vezes nele e possa orar pedindo para que, como a gente orou aqui no momento de confissão, que quando bater no seu coração a dúvida sobre o Senhor, sobre o cuidado dele, que a nossa falta de fé ela seja tratada para que a gente deposite totalmente a nossa confiança nesse Senhor que é o Criador de todas as coisas. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Pai. Palavra esta que traz a nós tanto encorajamento, Senhor, diante das nossas adversidades, diante das nossas lutas. Ó Pai, o Senhor bem sabe que na nossa peregrinação, por muitas vezes, ó Pai, nós nos achegamos aqui ao templo cansados da jornada. Sofridos, ó Deus, pela jornada difícil, ó Deus, que temos travado. O Senhor bem sabe, ó Pai, o quanto o nosso coração se aflige e o quanto, ó Pai, às vezes nós clamamos por socorro. Ó Pai, por muitas vezes nós temos enfrentado dificuldades. Dificuldades em nosso corpo, dificuldades em nossa mente. E, ó Pai, o Senhor tem visto, ó Pai, o quão cheio de limitações nós somos, porque o Senhor bem sabe disso. E o Senhor tem mostrado isso a cada um de nós. Ó Pai, nós sofremos com a doença, com a enfermidade. Sofremos, ó Pai,
com relação a um corpo, ó Pai, que nós não temos controle, não conseguimos muitas vezes cuidar, tratar. Sofremos, ó Deus, às vezes com a nossa mente, com o nosso coração que se preocupa, que se enche, ó Pai, de ansiedade. Sofremos, ó Deus, com as aflições externas a nós, ó Deus, mas que causam sofrimento, ó Pai. Conflitos em nosso lar, conflitos, ó Deus, em nossas relações, no casamento, com filhos, conflito, ó Pai, nos nossos trabalhos. São tantas, Senhor, as dificuldades e muitas vezes, ó Pai, o nosso ser como um todo, ele se esgota. E por muitas vezes, Senhor, o nosso coração, ele anseia por socorro e a nossa tendência pecaminosa é buscar socorro em muitas outras coisas, senão no Senhor. E, ó Pai, te louvamos pela Tua palavra que nos lembra a verdade de que o Senhor é o protetor do Teu povo. O Senhor, ó Pai, é o guarda de Israel. O Senhor, ó Deus, que é um Deus criador, que tudo fez, ó Pai. O Senhor que tem poder para todas as coisas. O Senhor, ó Pai, guarda, o Senhor protege as nossas vidas. E é uma bênção, ó Pai, olhar para esse salmo e saber que aqueles que estão em aliança com o Senhor são protegidos pelo Senhor. E nós clamamos, ó Pai, para que essa verdade, ó Deus, dessa segurança que temos em Ti, que ela, ó Pai, possa realmente trabalhar a nossa vida de fé para que o nosso coração não venha mais a duvidar, mas que possamos esperar no Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor cuida e guia a vida do Seu povo. Ó Pai, nos ensine a perceber o cuidado do Senhor, ó Pai, em todos os lugares, em todas as situações, em todo o tempo, e nos ensine a louvar ao Senhor, ó Deus, principalmente pela proteção que temos em nossa alma, em saber, ó Pai, que em Cristo Jesus nós fomos salvos, e que grande alegria é saber, ó Deus, que aqueles que estão no Senhor, de modo algum o Senhor os lançará fora. Que privilégio é saber, ó Deus, que estamos seguros em Tuas mãos. Ó Pai, nos ensine a descansar nessa verdade bíblica. E que essa canção, ó Deus, que foi entoada por Teu povo no passado, que ela seja, ó Deus, a canção do nosso coração. Para que possamos, ó Deus, realmente ter a nossa fé renovada e que possamos realmente não olhar para as circunstâncias, mas elevar os nossos olhos e entender, ó Deus, que há socorro vindo do alto, vindo diretamente das Tuas mãos. Ó Pai, guarda a nossa vida e que os nossos problemas, ó Pai, as nossas circunstâncias difíceis não se tornem desculpas, ó Pai, empecilhos para estarmos na casa do Senhor, mas que a nossa reunião aqui, ó Deus, seja uma proclamação de um povo reunido, ó Pai, dizendo juntos que, por mais difícil que a semana foi, o Senhor é o nosso protetor. E estar junto aqui, ó Deus, revela isso. Estar junto aqui proclama que, apesar da peregrinação, tanto a nossa saída quanto a nossa chegada foi guardada por Ti. E que possamos, ó Deus, no Teu santo culto, poder anunciar também essa verdade, que o Senhor é Criador, o Senhor é protetor, para a honra e glória do Teu santo nome, mas também para fortalecimento, ó Pai, da nossa fé. Nos ajude, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra. Trata o nosso viver e nos ensine nessa semana, ó Pai, a descansar na proteção do Senhor. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus fazemos esta oração. Amém.